Oi, gente, tudo bem? Eu sou Giovana e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho como é estudar espanhol na graduação. Eu já peço desculpas porque eu tô bem rouca. Eu fui pega aí por esse clima, tava demorando para eu ficar gripada, mas eu fiquei. Só que eu não queria deixar de gravar vídeo, né? Eu tô tentando ter o compromisso de publicar vídeo aqui toda semana. Então eu esperei eu melhorar um pouquinho, porque eu estava quase sem voz pra vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Então eu peço desculpas. Espero que o áudio não fique tão ruim e que vocês consigam me entender. Bom, eu vim aqui hoje para compartilhar sobre como é estudar espanhol no curso de letras. Dá para entrar nesse curso sem ter estudado espanhol antes? É uma das dúvidas, né? Será que eu vou conseguir acompanhar? Como que funciona o espanhol dentro da universidade? Inclusive, essa era uma das dúvidas que eu tinha quando eu fui me inscrever no curso, porque eu não tinha um domínio da língua, né? Não era fluente em espanhol e acabei ficando com esse receio. Então hoje nesse vídeo eu vou compartilhar para vocês como que foi a minha experiência e dar algumas dicas aqui para quem tá pensando em entrar nessa aventura. Bom, pessoal, como eu falei, né? Quando eu entrei na graduação no curso de letras português e espanhol, eu não era fluente no idioma. Eu tinha tido contato com o espanhol no ensino fundamental 2. Eu tive aulas de espanhol do sexto ao nono ano no colégio que eu estudei, mas eram aulas bem tradicionais, baseadas unicamente, assim, quase que em tabelas de conjugação. Então, eu lembro de fazer muitas tabelas de conjugação, de decorar essas tabelas, porque era o que caía na prova. E aí, quando chegou no ensino médio, a gente perdeu o espanhol, ficamos só com o inglês, mas era uma matéria que eu gostava, tinha um interesse. Olhei ali na graduação e pensei, por que não? E assim, pra ser bem sincera, tem sim os colegas de turma que entram sabendo espanhol, que já estudou espanhol, já fez algum curso de espanhol antes. Há aquelas pessoas que tiveram um contato, assim como eu tinha uma noção do espanhol. E também existem as pessoas que não tiveram contato com o espanhol antes. E pelo que eu percebi, é diferente dos cursos de inglês, de francês, que você realmente tem que entrar sabendo, porque os professores não conseguem dar uma base. No espanhol, os professores conseguem sim dar uma base. É, a gente acaba praticando bastante, vai se desenvolvendo, vai soltando, mas não deixa de ser algo que exige muito. Nós realmente precisamos nos dedicar. Quem não tem o domínio, assim, propriamente da língua, acaba precisando de uma dedicação maior para dar conta ali do conteúdo. Então, assim, como que é tratado, né, o espanhol dentro da graduação? Eu tive 5 disciplinas de língua. Então, eu fiz espanhol 1, espanhol 2, 3, 4 e 5. Essas disciplinas eram realmente ali para estudar a língua. Então, eu estudava conjugação, gramática, ortografia. Eram matérias que exigiram bastante, porque tinha atividades avaliativas, assim, semanalmente. Os professores cobravam para que a gente participasse das aulas falando em espanhol. É claro que eles deixavam a gente à vontade, ajudavam, corrigia quando era necessário, mas eles incentivavam que a gente falasse espanhol, justamente porque a gente está ali para sair formados como professores do idioma, teria o estágio lá na frente. Então, desde o primeiro semestre, inclusive, que foi remoto, existiam atividades de pronúncia, o professor incentivava para que a gente abrisse o microfone nas aulas e tudo mais. Então, assim, você acaba que vai se desenvolvendo. Essas matérias, né, de língua 1, 2, 3, 4, 5, me exigiam bastante, por conta que eu precisava fazer exercícios toda semana. Eu sabia que ia chegar na aula, eu ia ter que participar, então eu tentava me preparar antes. Eu comecei a consumir mais conteúdo em espanhol, assistir filme, ouvir música em espanhol,
podcast para me ajudar a me desenvolver nesse sentido. E isso acaba sendo um diferencial do curso de espanhol, porque eu percebo que inglês na verdade, né, pelo que eu sei, as pessoas entram já sabendo. Mas, por exemplo, o francês, as pessoas entram e acabam sofrendo, porque não tem como ter essa base, não tem como você falar francês lá na graduação se você não teve uma base inicial, e dificilmente os professores conseguem dar essa base. Então, as pessoas acabam saindo da graduação de francês, por exemplo, com uma lacuna aí a ser resolvida, o que acaba que não acontece no espanhol. A gente sai assim um pouco melhor. Claro que, por exemplo, eu sinto que para eu dar aula de espanhol, eu teria que me preparar mais, eu teria que realmente estudar a fundo, porque na graduação a gente não tem tanto tempo assim para se aprofundar em tudo que deveria. Mas, por exemplo, eu vi colegas que entraram em um curso de espanhol durante a graduação, se inscreveram em um curso de idiomas durante a graduação, justamente por conta de dificuldades e também para se preparar aí para a sala de aula. Falando aí sobre o estágio, né? Porque é isso, a gente tem 5 disciplinas de espanhol e temos 2 disciplinas na área de literatura. Então, nós fazemos literatura em castelhano prosa e literatura em castelhano poesia. E são matérias ótimas, são incríveis, assim, a gente acaba se aprofundando, conhecendo vários autores, fazemos, assim, trabalhos mais criativos, enfim, dá para explorar. Eu gostei bastante de fazer essas UCs, e foi, assim, uma experiência diferente das de língua, né, ali de língua 1, 2 e 3. Falando sobre o estágio, quando a gente chega lá no estágio, a gente já tá com uma bagagem maior, justamente por essa carga que nós vamos tendo ali nos primeiros semestres, e principalmente por conta do incentivo das professoras. Mas claro que assim, gente, nós individualmente precisamos correr atrás. Pessoas como eu, que não tinham domínio da língua, precisavam correr muito atrás de consumir mesmo o idioma para aprender, para me desenvolver. E quando chega ali no estágio, a gente já tá melhor, né? A gente já consegue se virar. No estágio 1, como é um estágio de observação, acaba que você não precisa estar dominando ali para dar uma aula, mas você precisa interagir com os alunos, com o professor. Dependendo do professor que você tá na sala, ele vai querer que você faça alguma atividade para os alunos. Claro que com o auxílio dele, você vai poder se preparar antes, mas não é algo assim que você vai ter que chegar lá e dar uma aula sobre o verbo gustar, por exemplo. Não, não é o caso. E quando chega no espanhol 2, que é o estágio que você vai ter que dar uma aula, você vai ter toda uma supervisão das professoras, você vai dar uma aula específica que você vai preparar, que você vai estudar essa aula, você vai pensar nas possibilidades e, claro, você vai estar em grupo. Então, às vezes, uma dificuldade que você tem, uma pessoa do seu grupo acaba te apoiando, ou até os próprios alunos, né, acaba te apoiando. Então, assim, é algo que dá para levar. Claro que exige, principalmente para quem trabalha, exige uma dedicação, uma entrega, mas é possível sim, e você consegue sair da graduação com conhecimento maior. Mas é aquilo que eu falo, para dar aula já acaba sendo um pouco mais difícil, né? Enfim, você vai tendo que estudar conforme você vai dando as aulas e se desenvolvendo também enquanto professor. Então, pessoal, basicamente isso. Acho que esse vai ser um vídeo bem curto, mas eu queria deixar aqui explicado que não ter o domínio do espanhol para cursar letras não é um impeditivo para você, tá? Porque era uma preocupação que eu tinha e eu quase me inscrevi só em português com receio de não dar conta da língua 2. É um acréscimo, né? É mais custoso, é um ano a mais de graduação para quem tem língua 2,
mas eu acredito que vale a pena sim, acaba sendo um diferencial, você acaba tendo outros tipos de experiência, como no meu caso, é a minha experiência no estágio de português e no estágio de espanhol foram completamente diferentes e eu saí assim muito feliz do meu estágio de espanhol. Então, acredito que vale a pena sim. E se você está pensando em se inscrever no curso de espanhol, faça. Se você já estuda espanhol, escreva aqui nos comentários para a gente saber como que está sendo esse processo, como está sendo essa experiência na graduação, para que a gente possa aí trocar informações e dicas. Eu peço também para que você não se esqueça de curtir esse vídeo, se ele te ajudou, se ele esclareceu alguma dúvida, compartilhar com um colega e até a próxima!